avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Diga: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. O seu alvo está em ti, Jesus. Aleluia. Os palmas. Celebramos a ti, Senhor. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos veem o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Então declare, diga: vou avançar, eu vou, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, Meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Com as palmas. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho, porque Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme em ti, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Diga: ninguém vai me deter. pois meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou crescer. O meu alvo, sua alvo está em ti, Jesus. Nós confiamos em ti, Senhor. Declare isso nessa noite, diga: eu vou avançar, eu vou. Pega a sua voz, declare isso essa noite, meu amado. Declare com fé, diga: o meu alvo é Cristo. Eu vou Avançar, eu vou ser. Nós cremos em ti, Senhor. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 42. Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo número 2, a partir do verso de número 42. Nós vamos, hoje, Deus colocou em meu coração já há algum tempo, eu gostaria até de compartilhar com os irmãos. Nós estamos todos os domingos pela manhã, aqui na Comunidade da Esperança, com a Escola Bíblica Dominical. E Deus tem feito assim maravilhas no nosso meio. Nós temos aprendido a palavra de Deus, temos assim recebido uma porção dobrada de ensinamento, e até o Espírito Santo de Deus tem nos visitado de uma maneira muito especial nesses dias, com a palavra que tem sido ministrada.
São muitas classes que estão funcionando, mais de 200 pessoas já participando da Escola Bíblica Dominical. E eu sou responsável, junto com o nosso querido irmão Fernando Salles, pela classe de Atos dos Apóstolos, ou seja, nós trabalhamos o tema da igreja primitiva, como que a igreja começou a avançar e crescer, como que os apóstolos ali faziam milagres e maravilhas por intermédio do Espírito Santo de Deus, grandes milagres, maravilhas, prodígios eram feitos ali naquela época. E eu queria hoje fazer uma comparação com aquilo que nós estamos vivendo hoje, dentro desse texto, que diz aqui o texto, como viviam os convertidos. Então eu quero pedir a direção de Deus e a sua atenção, para que possamos aprender algo aqui hoje, e que o Espírito Santo possa falar tremendamente ao nosso coração. Você é o nosso convidado a participar da Escola Bíblica Dominical, tem classe para todo mundo, para jovens, adolescentes, casais, casados, para aqueles que são solteiros, tem classe para todo mundo. Então domingo às 9 da manhã você é o nosso convidado, amém? Você já achou aí Atos 2:42? Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por este tempo maravilhoso, por estarmos na tua casa, por chegarmos e termos o privilégio de sermos ministrados pelo Senhor nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, pela liderança desta igreja. Obrigado pela oportunidade de estarmos na tua presença e de sermos nova criatura. Pai, nós queremos te agradecer, porque para nós nesta noite é um privilégio podermos adentrar a este santuário para adorar o teu nome, para bendizer o teu nome, para testemunhar do teu nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Temos a certeza de que o teu Espírito está neste lugar agindo e operando em nossas vidas. Temos certeza, Pai, que em meio aos louvores hoje, nesta noite, houve cura, houve libertação, que hoje houve salvação neste lugar, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por este privilégio. Agora te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite com a tua presença, com a tua palavra, que o Senhor fale, Senhor, ao nosso coração. Senhor, ó Deus, usa-me como instrumento nas tuas mãos nesta noite, a fim, Senhor, de que a tua palavra seja, Senhor, então entregue o teu povo abençoado, para que possamos experimentar nesta noite qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode se assentar. Bom, queridos, esse é um texto sublime, maravilhoso, e o livro de Atos, ele é um livro muito curioso, nos chama a atenção, porque ele relata o início da igreja, ele nos relata muitos episódios interessantes, e há um tempo atrás eu estive ministrando na quarta-feira, sobre um tema da nossa aliança, que é a minha casa, um lugar de milagres, e estive falando sobre aquele episódio em que os discípulos estavam dentro de uma casa, trancados ali com medo dos judeus, porque afinal Jesus tinha sido crucificado, e eles estavam com medo de morrer, com medo das consequências, e ali completamente trancafiados, a 7 chaves, perguntando o que eles poderiam fazer, se o seu mestre estava morto. Em primeiro lugar, recapitulando, nós entendemos que eles não entenderam e compreenderam as Escrituras da maneira em que Jesus vinha ministrando e pregando aos seus corações, mas eles tiveram uma grande alegria, porque Jesus ressuscitou, e ele entrou dentro daquela casa trazendo paz e alegria, e ali começou então ali uma nova história na vida dos discípulos, porque Jesus diz: recebei o Espírito Santo,
e se perdoardes o pecado de alguns, serão lhes perdoados, se retiverdes, serão retidos. E ali então eles começam uma nova etapa na sua vida. Eu quero falar sobre características de uma igreja vitoriosa, à luz daquilo que nós temos presenciado nos dias de hoje, e à luz da palavra de Deus. Hoje em dia a grande realidade é que o evangelho está completamente avacalhado. Há alguns meses atrás a revista Forbes, ela qualificou alguns pregadores no seu nível financeiro, dizendo de alguns nomes, ao qual são os pregadores mais ricos que existe hoje no mundo. Dentre eles, todos brasileiros. Todos os pastores que foram denominados nessa revista são pastores de igrejas neopentecostais e pentecostais, cujo a sua doutrina principal e central é a doutrina da prosperidade. Nós temos presenciado uma grande vergonha, e para nós pastores é muito difícil. Antigamente, quando você chegava em algum lugar para fazer algum tipo de crediário, quando você chegava em algum lugar, você tinha o prazer de dizer a sua profissão qual é, meu senhor, eu sou pastor. E a pessoa logo colocava um sorriso no rosto, olhava para você e dizia, pô, esse cara é fera. Hoje em dia nós temos vergonha de chegar em qualquer tipo de lugar e dizer que nós somos pastores, porque nós temos sido envergonhados por causa de um evangelho mercantilizado, barato, medíocre, que está sendo pregado aí fora. Nós vimos recentemente uma reportagem do pastor Marcos Pereira, lá do Rio de Janeiro, que foi acusado e ali com as provas incontestáveis, ele foi preso e acusado de vários tipos de situações. Eu tenho certeza que você viu. Eu abri o Facebook hoje e olhando uma página de uma pessoa que fez uma postagem, todas as postagens dessa pessoa falava de pastores, falava de teologias, de pregações e falavam de ênfases em tantas outras coisas, e esse texto já está no meu coração há algum tempo, e isso tem incendiado o meu coração, e eu gostaria de trabalhar com vocês esse texto hoje, à luz da palavra de Deus, comparando o que é a igreja de Deus, para que nós fomos chamados. Como eu acabei de dizer, o evangelho está sendo mercantilizado de uma maneira muito medíocre. Hoje na rádio eu levava minhas filhas ao médico e ouvia uma determinada rádio em que o pastor chegava e dizia, nós temos uma reunião do milagre urgente. E nesta reunião você vai vir e nós vamos determinar a sua vitória, porque Deus tem que fazer. Mas Deus tem que mudar, essa história tem que mudar, isso tem que acontecer. Você não pode ser pobre, você não pode viver na miséria. Você não pode estar desempregado, você não pode viver dessa forma, porque Deus lhe fez por cabeça e não por cauda. Ridículo. Isso não é evangelho. Isso é o evangelho determinista. Eu entendo que quando Deus ouve um homem deste falando algo, ele deve pensar, quem é este? Para tentar me dar uma ordem ou achar que eu devo fazer, eu faço o que eu quero. Um evangelho completamente ridículo, que tem sido colocado na mídia, na rádio, na TV. E esses dias eu estava conversando com o irmão, e nós conversávamos sobre esse texto, dizendo o seguinte, pastor Israel. Antigamente você andava nas ruas, e cada esquina você via um bar. Hoje você sai para andar pelas ruas, cada esquina você vê uma igreja. Agora isso muito me preocupa, e eu posso te escandalizar no que eu vou dizer, e você que está me assistindo pela internet também pode se sentir ofendido, mas eu não sei o que é pior, se é o bar ou se é a igreja. Porque passando em frente a uma dessas igrejas, eu vi o pregador soltando rajada, falando língua estranha, as irmãs rodopiando, e a cadeira voando, e o mistério, em 1 hora, meu irmão, só fogo estranho dentro daquele lugar. E eu falei assim, eu falei para minha esposa, falei, não é possível. Será que a pessoa não tem um pingo de inteligência na cabeça? Porque quem é inteligente, meu irmão, vai ver que isso daí é uma barca furada. Mas, pô, pastor, você está falando da igreja. Irmãos, eu não estou falando da igreja. O apóstolo Paulo diz o seguinte, contanto que o evangelho de Cristo seja anunciado, bora, vamos para frente.
O reino está sendo pregado, mas o que acontece é que nós estamos nos deparando hoje em dia com igrejas fracas, com igrejas pregando mentira, com igrejas pregando aquilo, até mesmo que Jesus julgou sendo anátema. Não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho da cruz. A palavra de Deus nos declara que o Espírito Santo ele veio com uma finalidade, para trazer arrependimento ao nosso coração, para trazer a nós a consciência de que nós precisamos sacrificar o nosso eu para viver uma vida com Cristo. E o que nós temos presenciado aí fora é um evangelho egocentrista, um evangelho que olha para o homem, um evangelho que olha para as coisas, um evangelho que não olha para pessoas, um evangelho que não olha para famílias, e um evangelho que olha para a pessoa como uma mercadoria, como uma nota de real, mas não como um pecador que precisa se arrepender. A palavra de Deus nos declara nesse texto, e é muito importante que você entenda que a primeira característica de uma igreja vitoriosa não é a igreja que tem um movimento talvez carismático, talvez um movimento de avivamento, aonde línguas estranhas acontecem, aonde profetas revelam. Não, irmãos, a igreja vitoriosa, a primeira característica dela é uma igreja cristocêntrica, é onde Cristo é pregado em primeiro lugar. E hoje o que nós estamos vendo é que pessoas se achegam a determinadas igrejas porque lá na frente há a placa de um homem de Deus dizendo que ele opera milagres. Meu irmão, quem opera milagres é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não posso fazer nada por você, você não pode fazer nada por você, mas quando nós chegamos com ousadia diante de Deus, no poder do Espírito Santo, e nos arrependemos, quando nós chegamos diante de Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante dele, e quando nós entendemos que a nossa suficiência vem somente dele, é aí que o milagre acontece. O evangelho que está sendo pregado é o evangelho egocentrista, é o evangelho egoísta, e é o evangelho que eu não conheço na palavra de Deus. E eu te provo por quê. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E aí nós começamos a olhar, e sabe por que eu fico indignado? Porque mesmo nós que estamos aqui, alicerçados em uma doutrina bíblica, mesmo nós que estamos aqui nos cultos, vivendo uma experiência única com Deus, mesmo eu e você, que temos uma vida, uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo, nós estamos longe da igreja primitiva, longe. A Bíblia nos declara nesse texto que a igreja primitiva, eles dizem assim, que eles perseveravam na doutrina. Ou seja, se você parar para entender esse texto, com aquilo que nós estamos vivendo hoje, meu querido irmão, entenda que é algo de Deus para a sua vida. Quantas pessoas não têm se desviado do evangelho? Quantas pessoas não têm se perdido? Quantas pessoas não estão frustradas? Por causa de pastores, pregadores, profetas e homens que se julgam ser homens de Deus, que amaldiçoam pessoas quando mudam de determinada igreja, que amaldiçoam pessoas que não fazem votos, que não cumprem. Quantos homens, quantas igrejas devem ser um instrumento e um canal de bênção na vida de centenas de pessoas, tem sido um canal de destruição. Nós atendemos centenas de pessoas machucadas, feridas, pessoas que chegam e falam, o pastor da minha igreja falou que se eu sair, eu vou ser amaldiçoado. Meu pastor me amaldiçoou. Pastores que olham você como se você fosse alguma conta bancária. Pessoas que não valorizam o evangelho, pessoas que não têm temor no coração. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque você está numa igreja séria, meu irmão. Nós somos uma igreja centrada, ela é uma igreja doutrinária, biblicamente correta. Nós não brincamos com o evangelho, nós não brincamos com pessoas, nós não brincamos com a palavra de Deus, nós honramos a família, nós acreditamos no milagre, nós acreditamos na santificação, nós acreditamos que você pode ser santo sim, porque Jesus diz
que você deve ser santo como ele foi. Nós cremos que quando o Espírito Santo vem na sua vida, ele vem para purificar o seu pecado. Ele vem para fazer de você uma nova criatura. Ele vem para mudar a tua história. Mas ele não vem para fazer você mais rico. Ele não vem para te dar uma casa maior. Ele não vem para te dar um carro melhor. Ele não vem para encher a tua conta bancária. Ele vem para salvar você do pecado e da morte. Foi para isso que Jesus veio. E aí nós começamos a olhar esse evangelho. Irmão, pensa num cara que fica revoltado, sou eu. Eu fico revoltado, sabe por quê? Aí você vê, o cara veste as mulheres que andam com ele, daqui do pescoço até a ponta do pé. É lógico que ele tem problema com mulher. Aí o cara sobe na favela, que humildade, com uma Land Rover de 200 mil reais. Tão simples, né, irmão? Sendo que a palavra de Deus diz que nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. E a palavra de Deus diz que a igreja primitiva, sabe o que eles faziam? Eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a necessidade de cada pessoa. Ou seja, o evangelho não era egocentrista, o evangelho era cristocêntrico, porque aquele que deixar de dar, de beber ou de comer ou de vestir, está deixando de dar para mim. Então quando você deixa de fazer para alguém que você sabe que precisa, você está pecando. E aí nós olhamos as pessoas querendo, eu só quero para mim, porque eu quero vencer, porque eu quero batalhar, irmão. Eu sou adepto de uma mensagem de glória, de vitória. Sei que Deus é bom, que Ele vai me dar vitória. Ele já tem me dado, Ele já tem te dado. É por isso que você está aqui. Porque Deus te ama, Ele tem um plano para a tua vida. Ele mudou a tua história. Olha para trás, vê quem você era. Olha o que Deus fez, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. O nosso Deus é grande, mas nós precisamos entender o seguinte: a primeira característica de uma igreja vitoriosa é a mensagem de Cristo, é a cruz do Calvário. É Ele quem muda a nossa história, é Ele quem nos faz triunfar diante das dificuldades. E nós não temos visto hoje uma igreja como aquela de mais de 2000 anos atrás, não, irmãos. A nossa igreja está muito longe, nós estamos muito longe daquilo que é uma verdadeira igreja primitiva. Outra coisa, olha só, em cada alma havia temor. E isso é o que tem faltado hoje em dia. Agora eu pego tudo isso que você ouviu e aplico na minha vida e na sua hoje, dizendo algo para você. Quem que é a igreja hoje, irmão? Quem que é a igreja do Deus vivo hoje? É esse santuário? Isso aqui é a igreja do Deus vivo? Na escola dominical, eu falava para o pessoal no domingo: vem aqui na igreja, num dia de semana, sem culto, e entra aqui dentro para você ver. Não tem nada de estranho, não tem nada de mistério. Simplesmente é um templo que nós consagramos ao Senhor para a comunhão dos santos. Mas Deus ordena a bênção é quando o povo dele está reunido. Agora você vai lá para 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, se a palavra de Deus me declara que nós somos santuário de Deus, então a palavra de Deus me afirma que o meu corpo é morada do Altíssimo. Então Deus habita dentro de mim. O Espírito de Deus habita dentro de mim. E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender que nós precisamos melhorar muito. Porque nós estamos deixando a desejar como igreja. Uma coisa que me revoltou. Hoje eu estou revoltado. Só faltava o jaleco, irmão. Vai no sepultamento. Chega no sepultamento, não tem um membro da igreja. Uma pessoa querida da igreja. O filho falece, ou seja, tinha uma.
Que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que a gente não olha para a dor do próximo? Que evangelho é esse que a gente vê a pessoa necessitada e não supre a necessidade dela? Se Jesus disse, ele resumindo os 10 mandamentos em 2, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos nos alegrar com aqueles que estão felizes, mas devemos chorar com os que choram. E muitas vezes me chateia meu coração ver que quando alguém tem uma necessidade extrema, nós não sabemos o que é perder um filho. E a pessoa com uma dor que ninguém tira, não há palavra que conforta, não há o que fazer. E aí você vê que ela não tem o apoio das pessoas que às vezes batem nas suas costas, dão um beijinho no rosto, passam a mão no cabelo, mas no momento em que a pessoa mais precisa não tem ninguém do lado dela. Nós estamos longe de sermos uma igreja como a igreja primitiva. Muitas vezes, irmão, você me perdoa, mas Jesus mandou, então você segura aí. Muitas vezes, nós fazemos, sabe como? Nós fazemos como o bom samaritano. Tem um estrupiado ali, a gente passa, Deus tenha misericórdia da sua vida. Aí vem outro, passa, nossa, ele levou um pau, hein, olha. Nós temos que ser como o bom samaritano. Se você sabe da necessidade, se você sabe que tem alguém sofrendo, independente se é crente, se não é crente, se é católico, se é o bandista, macumbeiro, pai de santo, seja lá o que for, irmão, nós temos que ir ajudar as pessoas. Deus nos chamou para sermos luz nas trevas. Deus nos chamou para sermos sal, para temperar este mundo. Irmãos, Deus chamou você para mudar a história de pessoas. Sabe, quando eu fui, hoje, essa semana teve 2 sepultamentos, e eu lá olhando para a pessoa, eu falei, meu Deus, todos nós vamos passar por isso, meu pai, e tal. Eu falei, como esse senhor foi marcado a história dele, uma coisa linda, e que não sei o que. Aí Deus falou assim, sabe o que é, meu filho? Você não vai ficar marcado pelas coisas que você fez para você, mas por algo que você fez por alguém. A sua história vai ser linda e marcante, não na sua própria vida, mas pelo que você é e pelo que você foi, pelo que você representou. Eles perseveravam na doutrina. Ou seja, irmão, isso me dá assim uma neurose louca, de gente que vai atrás de tudo quanto é vento de doutrina, sabe, vai para um lado e vai para o outro, é profetada para cá, é profetada para lá. Deixa eu dizer algo para você, o Espírito Santo de Deus veio para convencer o mundo do pecado, meu irmão. O poder que houve lá em Pentecostes, capítulo número 1, verso número 8, a descida do Espírito Santo. Muitas pessoas julgam falar em línguas estranhas, sim, mas não eram línguas de fogo. Cada um se ouvia falar na sua própria língua. Aquilo que Deus fez foi algo tremendo, maravilhoso. Aqueles homens que ali estavam, eram todos homens inexperientes, sem estudo nenhum. Quando Deus vem na nossa vida, quando Ele sela você com o Espírito Santo, não é para você falar língua estranha, ou para você ter um pouco mais de poder, é para você usar o poder do Espírito Santo para alcançar outras pessoas. Eles perseveravam unânimes. A cada alma havia temor, e é o que acontece, não tem mais temor, acabou, irmãos. As pessoas pegam o nome de Jesus e fazem cada coisa, meu irmão. Às vezes nós usamos o nome de Jesus para fazer aquilo que não presta. Quantas pessoas, para conseguir um emprego, não chegam ali e falam, sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou um homem abençoado, eu vou ao monte, eu oro, eu faço tudo, eu sou uma bênção. Chega dentro da empresa, olha para a mulher dos outros, mente, põe a mão naquilo que não é dele, fica atrasando para sair, para entrar, para a hora do almoço, dá mau testemunho, fica fofocando. Quantos de nós não envergonhamos o evangelho até dentro do nosso trabalho?
precisa haver um pouco mais de temor no meu e no seu coração, e eu me incluo. Porque antes mesmo de ministrar para você, primeiro Deus falou comigo. Nós precisamos perseverar mais em oração e precisamos ter uma vida mais santa. Nós precisamos aprender a renunciar àquilo que o mundo tem ditado as regras para que nós vivamos. Nós precisamos parar de ir nessa onda de vento de doutrina e criar um pouco de temor no nosso coração para ver a nossa história sendo mudada. Não somente na área material ou financeira, porque isso é fruto do teu trabalho, é fruto da tua fé, é fruto da tua obediência. Mas para que possamos ver Deus nos enchendo e nos capacitando cada vez mais na sua presença, no seu amor. Porque se você olhar para você hoje, e você está na igreja talvez há um mês, há um ano, há 10 anos, 20 anos, mas a sua vida não exala o bom perfume de Cristo, se você ainda não tem os frutos do Espírito, paz, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, fidelidade, se isso não há sobre a sua vida, o Espírito Santo não está em você, você precisa se revestir nesta noite, você precisa pedir poder do alto e entender algo claro. A igreja que nós estamos falando aqui hoje, como um modelo de ilustração sobre todas as outras que nós passamos, é uma, só que nós somos a igreja do Deus vivo lá fora. O negócio é com a gente, irmão. É a gente que precisa mudar a história. É a gente que precisa mostrar para essa sociedade que aqui dentro tem um povo santo e comprometido com o Evangelho de Cristo. Em cada coração havia temor. E aí a Bíblia diz o seguinte, que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Mais uma vez, no verso 46, eles dizem, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A primeira característica de uma igreja vitoriosa é ela ter uma mensagem cristocêntrica. Diga assim, mensagem cristocêntrica. A segunda característica de uma igreja vitoriosa é uma doutrina fundamentada na palavra. Diz, doutrina fundamentada na palavra. A terceira característica de uma igreja vitoriosa, ela não busca os seus próprios interesses. Quando nós falamos sobre essa situação de não buscar os próprios interesses, nós começamos a olhar para nós. Entenda o que eu digo. Nós começamos a olhar para nós como igreja. E comece a fazer uma reflexão aí onde você está. Para que lado você tem andado? Como você tem vivido a sua vida cristã? O que você tem feito com a graça que Deus lhe deu? O que você tem feito com tudo aquilo que o Senhor realizou na sua vida até hoje? E o que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? A primeira característica, tanto de uma igreja vitoriosa, quanto de uma pessoa ser bem-sucedida na vida cristã, é você não olhar para a sua vida e para o seu umbigo, mas você saber da necessidade daquele que está do seu lado. Irmãos, isso é igreja, o resto é conversa fiada. Eu tenho orado e falado, Senhor, quantas vezes eu já não parei no semáforo e vi aqueles moleques, e eu fechei o vidro do carro e falei, vai, capeta do inferno. Vai pegar moeda para usar droga. É ou não é, irmão? Confessa seu pecado. É. Quantas vezes nós deixamos de estender a mão para quem precisa? Quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus coloca à nossa frente para que seja feito e a gente negligencia? Hoje o irmão me ligou e disse que tem uma moça que
Ela tem um patrão e o cara ele é homossexual. E aí ele falou para mim o seguinte, ele precisa de uma visita. Eu falei, tá amarrado, rapaz, sai fora. E aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei assim, mas por que ele não vem na igreja? Olha, sempre que ele vai em qualquer lugar, ele manifesta com uma legião de demônio. E o cara é um cara bem sucedido na cidade, muito bem conhecido, e passa uma vergonha terrível. Então ele tem medo. Falei, então tem que chamar os caça-fantasma para ir lá na casa do cara. E aí eu conversando, a gente até brincando com a situação, não desrespeitando a pessoa, mas o pecado que há nela, Deus ama a pessoa, mas abomina o pecado, irmão. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou lá não, velho. Só se for alguém comigo. Vai que esse homem quer me agarrar, fala que me ama. Sai da lá, vi. Mas aí Deus falou assim, viu? Eu vim para prostituta. Eu vim para o bandido. Eu vim para o homossexual. Eu vim para todos esses. E eu te chamei para que você vá e dê fruto. E o teu fruto não é para você, é para mim. Então você vai lá na casa do cara. Você vai orar com ele. Vai expulsar as pombagiras que estão na vida dele. Você vai trazer ele para a igreja, nós vamos mudar a vida dele. E aí eu parei e falei, é verdade. Porque um dia eu estava atrás das grades e alguém falou de Jesus para mim. Qual é a diferença entre um bandido e um traficante, entre um bandido e um homossexual? Qual é a diferença entre o bandido e a prostituta? Nenhuma, irmão. Todos estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estamos longe de Deus, irmão. Agora Deus me levantou para pregar o evangelho. Deus te levantou e te chamou, não foi para você ficar sentado nesse banco. A Bíblia diz que quando Pedro começou a pregar, milhares de pessoas se converteram. As pessoas começaram a se reunir nas casas e começaram a provar de algo que eles nunca tinham provado antes. O poder do Espírito Santo é muito mais do que isso que nós temos visto aí fora. O poder do Espírito Santo é muito mais do que essas coisas horrendas que nós temos visto, de joga paletó e cai gente, de sopra e cai gente. Eu fui numa igreja fazer uma visita, e aí eu vi lá os irmãos levantando e... Falei, eu vou na fila. Irmão, pensa no homem atentado, sou eu. Falei, eu vou na fila. A Rô falou, você vai cair. Falei, não vou. Amarrado, filho, estou endemoniado. Vou na fila, entrei na fila. Falei, meu Deus, se eu cair mesmo, meu pai, será que esse poder, meu Deus, gerou uma dúvida no meu coração? Falei, eu vou passar uma vergonha. Falei, não, vamos ver qual é que é. Você já foi lá, né? Aí, hora que chegou lá, o irmão, tá certo que eu sou pesado, não é um soprinho que derruba, né, irmão? Aí eu, sai, Satanás! Falei, eu sou pastor, meu Deus, sou demoniado, não. O irmão começou a me dobrar. Eu falei, não, quase que eu estou naquela dancinha da cordinha. Eu falei, meu Deus, eu não estou aguentando, meu Deus. Sai, Satanás. Começou tal negócio para lá, para cá, e eu torcia. Minha esposa achando o bico, ai, meu Senhor. Falei, tá bom, meu pai, por que eu fui inventar esse negócio? E tal, de repente, olha para mim. E eu falei, Deus do céu, não deixa eu rir, por favor. Aí, eu ia morrer de rir. Aí que ele ia falar que eu estava endemoniado. Aí eu olhei. Abre seu coração. O diabo está querendo te matar. Falei, bom, isso daí, desde quando eu me converti. Tá bom, fiquei quieto. O diabo está destruindo teu casamento. O diabo está destruindo tua vida. Falei, meu casamento. Aí já começou a avacalhar. Porque o diabo, que não sei o que, eu vi o diabo. Tá bom. Final do culto você vem que eu vou fazer uma oração específica pela sua vida. Sim, senhor, pastor. Voltei. Falei, hoje eu cato ele. Que uma irmã me convidou, irmão. Não me chama para esses laços, não. Pelo amor de Deus, hein. A hora que eu cheguei lá, Fernando, no final do culto, a minha amiga veio, me pegou no braço. Vem aqui que eu vou te apresentar para o meu pastor. Falei, vamos lá, irmã. Pastor. Ó, esse aqui é o pastor Daniel Cavalari, lá da Igreja Nazareno Central. Ele está visitando a gente hoje, irmão. Irmãos, imagina
Imagina a cara do incircunciso. Imagina a cara dele. Eu fiz assim: prazer, pastor. Deus te abençoe. Afinal, o diabo não está na minha vida não, viu, irmão? Eu sou santificado pelo Espírito Santo de Deus. O pastor poderia dar um tempinho para a gente conversar? Eu falei, sim, senhor. No final do culto, saiu até um convite para mim pregar na campanha dele. O que é isso, irmão? Aonde nós vamos chegar? Esse evangelho ridículo, triunfalista, está querendo impressionar quem? É por isso que Jesus disse: muitos naquele dia hão de chegar diante de mim e vão dizer: em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, em teu nome eu fiz maravilhas. Ele vai falar: arreda-te de mim, nunca vos conheci. Sabe por quê? Que as pessoas veem essas igrejas e muitas vezes essas meninices, essas coisas ridículas, e ainda Deus opera, porque Jesus honra o nome dele, meu irmão. O diabo não sai pela ordem do homem, não. O diabo sai em nome de Jesus. Só que cada um vai prestar conta daquilo que tem feito. E eu estou aqui hoje para dizer para você o seguinte: nós temos presenciado esse evangelho. Não vale a pena, quase, que você tem que selecionar muito bem programas para que você possa assistir, para que uma palavra cristocêntrica, abençoadora, como do pastor Josué Gonçalves, Hernandes Dias Lopes, pastor Flávio, pastor Aguiar, sabe, igrejas sérias, comprometidas. São poucos os programas que nós podemos hoje assistir, porque o resto você tem que dar para você receber. É assim. Hoje em dia, o que muda a história de um casamento é o selo da proteção divina, não é mais Jesus Cristo. O que muda a história dentro de uma família não é mais Jesus, é uma rosa que você coloca no ponto mais alto da sua casa. O que muda a vida de um homem no que diz respeito a uma enfermidade não é mais crer nas promessas de Deus, é uma toalhinha que você põe nojenta com o suor do cara na sua enfermidade. Mas Jesus cuspiu, fez lodo e irmão, Deus te abençoe, vai lá. Toma aí, sai fora. Deixa eu dizer algo para você. Todos somos inteligentes o suficiente para entender e compreender nessa noite que o Espírito Santo de Deus, ele veio para uma finalidade. Ele veio para santificar o coração do pecador e para nos fazer viver de fé em fé, de graça em graça, de milagre em milagre, de vitória em vitória. O que passar disso é do maligno. Mas o que eu mais gosto desse texto é nessa versão da Bíblia Mensagem, que diz assim: todos ficavam perplexos com os sinais e as maravilhas realizadas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender a necessidade de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Pode ver que crente come desde o início, irmão. 2 vezes aqui você vê o seguinte: os caras estavam se reunindo de casa em casa, fazendo o quê? Comendo pão. O povo comia, irmão. É por isso que a maioria dos pastores é grande assim. E é por isso que todo lugar que crente vai fazer alguma coisa, tem que ter algum mistério. É ou não é? Não, crente não bebe, não fuma, irmão, mas come que só Jesus na causa. E não convida o Tiagão para ir na tua casa, você vai ver só o prejuízo. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre. Irmãos, entenda, quando aquele povo se reunia, havia alegria, havia festa, havia celebração. E é isso que nós precisamos entender.
Eu preciso de você, meu filho, minha filha. Você precisa de mim. Nós juntos somos melhor do que um sozinho. Todos nós juntos nós vamos somar, nós vamos vencer. Se você está passando por luta, conte comigo. Se é tribulação, eu estou junto com você. Se você está se alegrando, eu vou sorrir com você. Se chegou a hora do choro, eu vou chorar com você. Mas foi para isso que Deus nos uniu, para que celebremos o teu nome, para que vençamos as barreiras, para que juntos celebremos o nome de Jesus, que é santo e poderoso. Deus nos chamou para algo muito maior do que aquilo que nós temos presenciado aí fora. Deus te chamou para viver uma vida íntima com Ele. Deus te chamou para ter uma vida de comunhão com Deus. Deus te chamou para que você tenha um relacionamento sincero com Ele. Deus te chamou para que você tenha um relacionamento sincero com seus irmãos. Deus te chamou para que você tenha comunhão com os santos, no meio da igreja, na sua casa, aonde você estiver. Você deve exalar o bom perfume de Cristo, ser uma pessoa irrepreensível na sua conduta, cheio do Espírito Santo. E se vier então, irmão, o poder e o fogo sobre a sua vida, receba, mas entenda que esse fogo, esse poder, ele veio não para fazer você um profeta, para falar língua estranha, ou seja lá o que, mas esse fogo veio para fazer você vencer a cada dia o pecado que jaz à sua porta. Todos nós, hoje, precisamos entender que no meio da igreja, a nossa comunhão tem que ser íntima, constante, duradoura, e nós temos que ser aqui, como diz a palavra de Deus, que ele diz que eles estavam em comunhão, no grego é koinonia, isso quer dizer que é uma harmonia entre todos, é uma celebração, é você estar junto, suprindo a necessidade, assistindo, vivendo, sorrindo, chorando, mas todos se alegrando da mesma maneira. Não é isso que nós temos visto aí fora. O que nós temos visto aí fora é o seguinte: vem para cá e tudo muda. Se você anda de ônibus, você vai ter um carro zero. Se você paga aluguel, aí na filmagem mostra, aquela doméstica hoje tem a casa na Alphaville. Eu estou falando sério. E todos os seus problemas acabam. Que bom se fosse assim, né, querido? Quando eu vim para a igreja, eu tinha um carro, eu fiquei a pé. Quando eu vim para a igreja, eu tinha sonhos, eles se frustraram. Quando eu vim para a igreja, eu perdi tudo. Ô louco, pastor! Eu perdi tudo aquilo que era a minha vontade. Joguei meus sonhos na lata do lixo. Deixei tudo aquilo que eu projetava de lado. E falei assim: durante 12 anos o diabo me usou. Quando eu vi o pastor Ivonildo pregando na quarta, eu falei: Senhor, como que eu vou restituir todo mundo, Pai? O irmão encontrou 20. Falei: Senhor, não, aí eu tenho que, aí eu vou ter que, o que eu faço, Jesus? Eu não lembro de mais nada, foi 10 anos, irmão. 10 anos fazendo minha mãe chorar, fazendo coisa errada, prejudicando gente. E aí eu fui embora preocupado, falei: meu Deus, como que eu vou restituir esse povo? Não tem, tá bom, o pastor falou que Deus dá, glória a Jesus. Mas como que eu vou? Deus fala assim: o seu escrito de dívida, eu cravei na cruz do Calvário, meu filho. O que você tem que fazer hoje é retribuir aqueles 10 anos para o resto da sua vida, fazendo o bem, amando e cuidando do meu povo. Falei: eu não vou ter que dar nada não, Jesus? Que aí nós sempre pensamos no bolso. Ele falou: já está pago. Já está pago. Quando você entregou a sua vida para mim, eu te justifiquei dos seus pecados. Eu perdoei você. Quando você veio aos pés da cruz, você mudou, e eu fiz de você uma nova criatura. Você foi regenerado. Hoje você é meu filho. Você pagou um alto preço para chegar onde chegou. Eu te santifiquei, te ungi, e se prepara,
porque o melhor ainda está por vir. Eu faço das minhas palavras, de algo pessoal que Deus falou comigo, sobre você que está aqui hoje. Você pode ter errado, você pode ter pecado, você pode ter feito o que foi, mas quando você chegou aos pés da cruz, você encontrou um Deus amoroso, misericordioso, que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Jesus disse: se você confessar os vossos pecados, Deus é fiel para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Hoje, nós estamos aqui como igreja entendendo algo. Nós precisamos melhorar, irmão. Nós precisamos melhorar. E aqui eu não estou dizendo para você que você vai chegar amanhã lá, vai pôr seu carro à venda e vai sair dando para os pobres. Pelo amor de Deus, irmãos, vai me complicar, hein? Que eu não vou te dar outro carro, não. Eu estou dizendo o seguinte: cada um sabe até onde pode ir. E você sabe as pessoas que estão ao seu lado que precisam de ajuda. E Deus sabe que você pode ajudar essas pessoas. Se você não fizer, você está pecando. E eu não estou falando aqui de ordem financeira, eu estou falando que tem gente que chega aqui na igreja, como uma senhora que um dia eu abracei. Ela disse assim: faz 15 dias que eu não sei o que é receber um abraço. A senhora mora sozinha? Não, tenho meu marido, tenho 4 filhos e 6 netos. Eu não sei o que é um abraço. E toda vez agora eu faço questão de chegar no culto, e onde ela estiver, eu subo até na galeria, meu irmão, e eu vou lá e dou um abraço na veinha. Dou um abraço, um cheiro nela. Ai, meu filhão chegou. Falei: a senhora fala filhão por causa do meu tamanho ou é modo de falar? Não, pastor, é filhão assim, modo de falar. Falar: então está perdoada. Mas a gente pode fazer mais. Por que eu fiz essa comparação? Pastor, então me explica por que você fez essa comparação com esses caras tudo, com esse evangelho, tudo isso que tem sido falado. Para que a gente não entre nessa cilada e nesse laço. E para que a gente possa olhar para esse texto dizendo o seguinte: eu preciso melhorar. Porque a Bíblia diz que quando assim eles faziam, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Quem que você tem alcançado para Jesus? Para quem que você tem pregado o evangelho? Você tem se preocupado com o quê? Qual tem sido o ponto central da sua vida? Os seus desejos? As suas vontades? A realização do seu ego? Porque se esse tem sido o ponto central da sua vida, nós precisamos vir pautar hoje. Porque nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas as outras coisas são acrescentadas. Tem horas que eu me pego fazendo cada uma que até Jesus duvida. Eu emagreci 17 quilos. Aí, qualquer coisa que eu como, eu olho para minha barriga. Aí, 15 dias eu estou nessa tribulação. Falei: isso é um inferno, esse negócio de emagrecer, irmão. Coisa do cão. E os irmãos só chamam para comer. Eles estão nesse texto assim que só Jesus, hein? Aí, eu me peso numa balança só. Aí, irmão, eu fui pesar ontem. Aí eu tirei o sapato. Eu tirei a meia. Eu tirei a camisa. Fiquei só de short. Aí aparece o irmão da igreja do lado da balança. Falei: ô Senhor, mas tem que pôr um irmão desse aqui mesmo, hein? E aí, pastor? Não, estou aqui, acabei de correr, irmão. Nossa, misericórdia. Jesus, mas você não está nem suando, pastor? Não, irmão, correr assim, sabe? Tal. Falei: vai embora logo, irmão, pelo amor de Deus. Você não vai olhar os números. Está amarrado.
Você tentar olhar os números da balança, Deus vai cegar você, miserável. Aí eu subi na balança e fiz assim. Ai, quase que eu fiz a oração do Pai Nosso. Falei, Senhor, me livra desse mal. A hora que eu fiz assim, ai, eu engordei 2 quilos. Senhor, repreenda agora essa balança do inferno, ela está mais pesada, meu pai, está errado mexer nesse negócio. E aí eu me peguei numa frustração, falei, Senhor, tinha perdido 17, já ganhei 2. E aí Jesus fala assim, e daí? Você está procurando aqui cuidar do seu corpinho? Tem tanta gente precisando de coisa muito mais importante do que isso daí que você está querendo perder. Tem coisa muito mais importante para você se preocupar. Eu sei que você deve cuidar da sua saúde. É templo do Espírito Santo. Como o pastor Flávio diz, é basílica. Templo, ele habita. Precisa cuidar, saúde sim. Às vezes a gente se pega atrás de tanta coisa que não vale nada. E a gente deixa tanta coisa importante passar batido. Você acha que vai crescer cabelo no guia? Não cresce mais. Vai adiantar o irmão ficar passando loção? O quê? Não adianta, irmão. Ou é peruca ou é careca. Já era. É assim que funciona. Falei para descontrair, mas qual é o ponto central da sua vida? É ganhar dinheiro. Você acha que Jesus, ele vai fazer você uma pessoa rica? Desculpa, irmão. A única riqueza que Deus vai te dar, que é a mais importante que você precisa, é a sua salvação. Porque ele diz o seguinte: nós somos peregrinos e forasteiros, nós não fazemos parte desse mundo. A riqueza maior que Jesus deu de explicação para os discípulos, para mim, está em João 14. Para onde eu vou? Eu vou preparar lugar. Porque aonde eu vou estar, vós estarás comigo também. Finalizando e fechando, tudo isso que tem sido pregado aí fora, finaliza naquilo que eu usei como introdução do sepultamento. Para muitos acaba ali. Para nós, começa ali. Você está correndo atrás do que hoje em dia, hein? O que você está procurando? Salomão, que foi o rei mais rico, ele diz assim, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Tudo vaidade. Como o pastor Aguiar diz, todos gostamos, mas no dia das mães, mais de 500 mil camisas com uma florzinha no peito foram vendidas. E a confecção da Dudalina e a loja está rachando de dar risada da nossa cara, sabe por quê? Porque a gente tem coragem de pegar o dinheiro que é tão suado, abençoado, e dar numa simples camiseta que custa R$600. E quando a gente para no semáforo, vem alguém para pedir uma moeda, seja lá para que for, e a gente tem coragem de nem abrir o vidro. Mas nós estamos andando com a nossa camisona bonita. Não estou julgando ninguém, querido. Se você quiser me dar uma de presente, eu recebo. Pode comprar. Só que a camisa não é mais 7, é 5. Deixa Deus te usar. Só que, se você estiver comprando uma roupa como essa, Deus te abençoe, que você tem condições. Mas faça algo por alguém também, irmão. Porque senão o evangelho que você está vivendo é uma mentira. E não vale nada. E o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, a eficácia dele também não está servindo para nada. Ou nós usamos a igreja primitiva de modelo para a nossa vida no dia a dia. Há uma necessidade, vamos suprir. Tem um irmão chorando, vamos acolher. Há uma luta ali, vamos orar. Há uma necessidade aqui, abraça. Estamos juntos. Irmão, faz que nem Pedro às vezes. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas eu tenho Jesus, irmão, quero te dar, vamos embora. Levanta e anda. Deus tem algo para você. Prega o Deus da esperança. Prega um Deus vivo que mudou a tua história, que mudou o teu viver, que mudou o teu caminhar, que fez de você esse homem bonito que você é, essa mulher bonita que você é, que fez de você essa criatura maravilhosa hoje, que serve a Deus, que vive uma vida de novidade de vida. Deixa Deus usar você.
se o ponto central da sua vida não for Cristo, se não for a sua obra, se não for a pessoa do Espírito Santo, se não for uma entrega radical, sacrificial, nós estamos trilhando um caminho errado. E é perigoso lá na frente, nós perdemos o controle. E então vemos a vaca indo para o brejo. Uma igreja vitoriosa, a maior característica dela é uma vida de santidade com o Senhor. A maior característica de um homem, de uma mulher de Deus, é viver Cristo dia a dia. É não se vender, não negociar os seus valores, não negociar os seus princípios. E olha, deixa eu dizer algo aqui, porque todas as pessoas sempre falam. Por que Jesus permitiu com que eu passasse por essa situação? Porque Deus permitiu isso acontecer comigo. Por que Deus deixou Davi entrar lá na cova dos leões? Por que Deus deixou Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançados na fornalha? Por que será que todos os profetas e até mesmo os discípulos e os apóstolos vivenciaram situações ao qual eles pensaram que era o fim? Sabe por quê? Porque é em meio à batalha, à tribulação, é em meio à algema, é em meio à fornalha, e é em meio à tempestade, é em meio a essas situações que o nome do Senhor é exaltado na nossa vida. Você não tem condições de passar por essa luta, a sua força é insuficiente, você não vê alternativa, você não vê saída, você não sabe o que faz, você não sabe como proceder, de que modo agir, você não sabe como você deve tomar a atitude para sair dela, mas quando você está no mais extremo da situação, quando você está vivendo a dor mais forte, quando você está vivendo a circunstância mais terrível, quando você está vivendo o mais profundo vale, é aí que Deus se manifesta e te estende a mão dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Deus nunca vai deixar você passar pelo lado de fora da fornalha, mas Ele nunca vai deixar de livrar você de dentro dela. Pode se preparar. Vai acender 7 vezes mais. Vai arder, vai ser doído. Mas fique firme, porque aquele que te fez promessas, Ele é fiel para cumprir.